Bem-vindos a um EFcast, é isso mesmo, o videocast, podcast, enfim, o que você achar melhor aí, né, nessa nova tecnologia. E nós da EFC Eventos, evidentemente, queremos trazer para você, formanda, pai de aluno, mãe de aluno, família de alunos aí, uma melhor compreensão desse universo maluco, vamos assim dizer, né? Que é a cabeça das nossas crianças, adolescentes, adultos. E a nossa missão enquanto empresa de formaturas é conseguir construir com você, né? E desenvolver todo o seu potencial humano. E hoje nós contamos aqui com a presença da doutora Lígia Barbosa, psicóloga, terapeuta de orientação psicanalista. Nós já vamos entender o que é uma orientação psicanalista. Ela que atende crianças, adolescentes, adultos, vai falar sobre muitos assuntos, entre os que se destacam ansiedade, preparação para as provas, mercado de trabalho, como é que a nossa mente humana, né, enfrenta todos esses desafios aí para a vida do estudante. Doutora Lígia Barbosa, muito bem-vinda ao nosso podcast EFcast, aqui onde a gente desenvolve todo o potencial humano dos nossos queridos formandos. Muito obrigada, Eric, pelo convite. Sejam bem-vindos a este podcast e vamos estar juntos aí falando um pouco sobre a ansiedade. Muito bem. Esse tema me chamou a atenção. Orientação psicanalista. O que é isso, doutora? Então vamos lá. Eu sou psicóloga, eu fiz o curso de psicologia. Dentro da psicologia tem várias abordagens que o psicólogo segue como teoria, tá? Eu escolhi a psicanálise, porque eu gosto muito de entender o que passa pelo inconsciente do paciente. Então, a orientação psicanalítica eu uso como teoria a psicanálise. Mas dentro do consultório é dinâmico. Então, o paciente fala, eu falo. O paciente fala, eu escuto. O paciente fala, eu dou o feedback. Então, eu uso como teoria para entender o caso. Então não é aquela cena de filme que a gente acha bonitinho, sentando no divã, a gente fala e só fala. Então, Eric, tem divã no meu consultório agora, porque eu coloquei para questões de relaxamento, a pessoa está muito, principalmente com a ansiedade, então eu faço ali um relaxamento. Tem momentos que o paciente só fala a sessão inteira. Então aí entra a escuta empática do meu trabalho, sem interferir muito. Porque eu percebo que ele só está precisando falar. E a cura pela fala. Então, muitas vezes o paciente está falando, ele vai elaborando o que ele está falando. Então, ele sai de lá mais organizado. E tem casos, a maioria, por exemplo, que o paciente fala e eu vou fazer a intervenção desse paciente. Todas as abordagens são eficientes, todas. Então, o que muda? A sua identificação. Então, talvez o paciente vai chegar em mim e falar, Lígia, eu gostei de você, mas a abordagem tanto. A gente encaminha para aquela abordagem que talvez ela vai se adaptar melhor. Legal. Nós, doutor, enquanto empresa de formaturas, a gente tem diversos públicos, né? A gente faz desde a educação infantil até o ensino superior. A gente passa por todas as fases, né? Enquanto formação, então ensino de educação infantil, que é o pré, famoso pré, o 5º ano, 9º ano, 3º ano do ensino médio, cursos técnicos e ensino superior, né? Então nós temos muitas fases, né, desses alunos, né? E aí pensar numa ordem cronológica, né? As crianças do pré, que tem a sua faixa etária de 6 a 7 anos, talvez, né? Como é que é a cabeça dessa criança, como é que nós pais conseguimos ajudar essa criança nesse universo, né, acadêmico, dentro da sua fase, um pouco talvez mais lúdica aí para as escolas, mas como nós, enquanto pais, podemos ajudar, auxiliar os nossos filhos a se desenvolver da melhor forma possível, né? Criança tem memória, ou seja, o que eu falo para o meu filho, como eu falo para o meu filho, isso vai ficar guardado na cabeça dele? Boa pergunta. Por isso que eu gosto da psicanálise. Fica no inconsciente. E muitos perguntam, Lígia, o que é o inconsciente? Para todos entenderem. É um depósito de coisas que já foram conscientes, mas a pessoa não trabalhou essas questões, então ficou, a gente chama, no inconsciente. Digamos que na memória. Então não tem um lugar no cérebro, aqui é o inconsciente. Não, são memórias que a gente trabalha. Então fica na memória? Fica. Muitas vezes bem consciente. A criança lembra de detalhes. Muitas vezes não. Por isso, quando eu atendo adulto, eu falo que está aqui na minha frente uma criança crescida. Todos nós, eu sempre falo, nós somos crianças crescidas. Porque dentro de nós existe a criança
interior que não foi bem olhada muitas vezes, não foi bem cuidada, foi negligenciada. Então fica na memória? Fica. Como? Muitas vezes ela transfere essas memórias no comportamento. Então, Deu pera pra lá. entender? Vamos ver se eu entendi. Então quer dizer que muitas das ações que eu faço hoje provavelmente tem a ver com o que eu vivi e o que eu experimentei, o que eu ouvi e o que vi. Exatamente. Uau! E além dos pais, imagino eu, quem são aí as pessoas que têm esse poder, né, de dar algum destino aí para essas crianças, né? Então, não sei, professor, enfim, quem mais são essas pessoas que têm esse poder aí de indicar positivo e negativamente aí, né, o caminho dessas crianças crescidas aí que vão ao seu consultório? Os pais, principalmente. Os responsáveis. Porque tem criança que não tem pai e nem mãe. Então, os responsáveis. Mas, Eric, tem uma outra questão. Se esses responsáveis não estão emocionalmente equilibrados, o que eles vão transferir para essas crianças? O que eu ouço muito dos adultos? Adultos mais da minha geração, tá? De 40, 50 anos. Eles falam o seguinte: na minha época, era no chinelo voava, era cinta, ninguém morreu. Realmente, ninguém morreu. Mas nós atendemos o que então? Adultos com transtornos de ansiedade altíssimo por conta dessa infância, que para ele foi normal. Não é normal. Aí tem polêmica, né? Não é normal bater para corrigir. Não é. Hoje está muito em alta a psicologia positiva. Como assim? O que é isso, né? Pegar o que é bom daquela pessoa e mostrar para ela o quanto de qualidade ela tem. Então, focar mais no que é bom. Entendeu? E tem a educação assertiva que a gente fala, né? Como que é isso? Educar com firmeza e gentileza. Uau. Só que muitos da nossa geração, pais, avós, imagina, firmeza com gentileza. Então as pessoas confundem a firmeza de passar a mão na cabeça. Não é. Não vai, ó, você que é pai, mãe, não vai rolar você bater. Vai gerar raiva nesse filho. Porque a minha mãe me bate. E por que naquela época ninguém falava nada? Porque naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje, as crianças, a gente não tomar cuidado, eles mesmos falam, vou chamar o conselho tutelar. E aí entra então os pais para corrigir. Não batendo. Não, tem que bater sim, porque é batendo que se corrige. Tô falando eu, Lígia, como mãe e como psicóloga. Não vai. Resolver. Já aconteceu da gente perder a paciência? Eric, nós somos humanos. Pelo Sim, amor de Deus. acontece. E tá tudo acontece. bem também, porque às E vezes tá tudo foge, bem né? também. Não estar tudo bem se você perdeu o controle da situação com aquele seu filho e você achar que tá tudo bem. Ah, bati mesmo, ele dá um tapa na cabeça dele, não tô nem aí. Não, realmente eu extrapolei, nossa, xinguei meu filho hoje, tô super mal. Então ela reconheceu. E o que fazer? Que a geração anterior fala que tá errado. Pedir desculpa para esse filho. Não. Se eu pedir desculpa para ele, Só que eu sou fraco. vai mostrar que eu sou fraco. Não é. Exemplo arrasta. Então, se eu peço desculpa, eu já estou ensinando esta criança que quando eu erro, eu tenho que reconhecer que eu errei e pedir desculpa para as coisas ficarem mais tranquilas. Não quer dizer que pedindo desculpa tá tudo resolvido. Então, por exemplo, o meu filho, quando ele chega e me mãe, desculpa. Se eu estou chateada, porque eu tenho o direito também de ficar chateada, porque eu sou humana, filho, eu vou te desculpar. Mas neste momento eu estou chateada. Então isso é educação, firmeza com gentileza. Uau. Que a gente tem que aprender. Mas o que é gentileza? Em que sentido? Ensinar. Não é fácil ensinar. Os meus pais, eles ensinavam como? Batendo. Eu não lembro da minha mãe corrigindo falando. Ela foi aprender isso quando eu estava lá pro 3º ano de faculdade, que daí a gente traz a psicologia tudo pra dentro de casa, né? Então pai e mãe acaba sendo as nossas cobaias, né? É. E aí, nesse período, ela adotou. Meu pai e minha mãe adotou o meu irmão do meio.
E com ele, olha que interessante, com ele, ela entendeu. Com fulano, não funciona a chinelada. É conversar. E é verdade. Com ele é conversando que ele vai entender. Então, não é bater. E a doutora falando agora, e me veio algumas coisas à mente, né? Por exemplo, eu lembro dos meus pais, da educação que nós tivemos e tal, e quando minha filha nasceu, né, pro mesmo estágio que a gente passou, minha filha fez fazer algumas coisas que eu, pelo amor de Deus, não faz isso com o meu pai, com o seu avô e tal, com a sua avó, enfim. E, de fato, né, a recepção deles frente a algumas coisas que nós não podíamos fazer eram muito mais gentis, muito mais compreensivas, e aí realmente nos causava um espanto. Falei, poxa vida, mas meu pai fazendo isso com a minha filha. O que para mim soava como uma má educação ou um insulto, eles já recebiam bem. Eu tô pensando aqui, tá? Por exemplo, tem essa transferência ou essa compreensão melhor no neto, né? Que diz que avô, né, sei lá, estraga o neto, mas talvez seria esse modelo de gentileza ou próximo disso ou não? Exatamente. Exatamente. O que os avós falam? Eles falam assim: o que eu errei com você ou com vocês, eu quero acertar com ele. Mas aí tem um perigo. Esse acertar acaba mimando demais mesmo. E aí acaba passando por cima das regras dos pais. Então, por exemplo, a mãe tem horário com o filho. Vai comer chocolate, tá horário. Vai pra casa da avó. A criança volta com a sacolinha do mercado com vários chocolates. Quem te deu chocolate, fulano? A minha avó. Então, mima demais. Porque eles entendem o seguinte: a minha parte de educar foi com vocês. Com eles agora é mimar. Pode mimar, Eric, não tem problema. Mas os avós, eles têm que entender o seguinte, que na ausência dos pais, eles são as pessoas que vão representar os pais. Uau. Entendeu? Então, assim, pode mimar. Eu penso que deve mimar, porque é a memória que vai ficar. Ah, é a minha avó, ela me dava chocolate. Ah, minha avó fez um bolo bem gostoso. É legal isso, né? Mas, corrigir. Então, voltando de novo. Meu filho, a minha mãe é a minha pessoa, literalmente. Ela mima, mas firmeza e gentileza. Ela dá uns presta atenção no meu filho, que até eu fico, mas não vou interferir, porque ela fica um bom tempo com ele. E ele obedece. E ele é educado com ela. E quando não é, ela dá presta atenção. Legal. Mas, volta do mercado sempre com Kinder Ovo. Entendeu? A minha avó compra. Falei, a sua avó compra. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Porque não é baratinho. Imagina, toda vez no mercado, Pelo ele amor volta de com Kinder Deus. Ovo. Legal. Então, nós, enquanto pais, temos um papel fundamental aí Sim. nessa... essa é a idade que mais guarda informações. Por exemplo, igual a doutora falou, que se recebe hoje pessoas que são crianças crescidas, né? É nessa fase da vida em que as crianças têm uma absorção melhor do que você Sim. fala, de Sim. como você fala? É a primeira infância que a gente fala, né? Que é a fase de 1 ano até 7 anos. Então, 7 anos, a personalidade está definida. Uau. Não quer dizer que não dá para modificar ali, trabalhar os comportamentos. Dá. Mas é na primeira infância. E é tão interessante que eu ouço as mães falando: nossa, mas ele é muito nervoso. Nossa, mas ele é muito mal criado. Aí você vai conhecendo os pais. Porque eu trabalho assim. Eu atendo as crianças, mas sempre fazendo devolutiva para os pais. Ou para a mãe somente, que seja. Por quê? Nessa devolutiva, eu vou pegando coisas que a criança tem um comportamento que não é da criança. É da mãe. Então, eu sempre pergunto: como que você lida com as dificuldades? Como que você lida com as frustrações? Não adianta mentir pra gente. Por quê, Eric? Porque a criança conta. A criança ela é muito espontânea. É muito bom fazer terapia com criança, porque eles contam tudo de boa. Ai, minha mãe ficou nervosa. Ai, minha mãe fez tal coisa. Peraí. Então, ele tem um comportamento muito parecido com a mãe. Então, a gente analisa isso. E aí, os pais, eles precisam ter a humildade de ouvir o que a gente está falando para ele, que não é um julgamento, não é um presta atenção, mas é um alerta. Nossa, não tinha percebido. Vou dar mais atenção, então. Infelizmente, poucos pais levam realmente ao pé da letra a sessão de terapia que eu faço com a criança.
a maioria, inconsciente ou não, na correria deles, entrega os filhos para a gente. E aí, o que acontece? Hoje, com o WhatsApp, veio para ajudar, mas ao mesmo tempo piora alguma situação pra gente. Por quê? Seu filho vai fazer a sessão hoje comigo. Umas 2 horas antes, a mãe faz um relatório de como foi a semana. E às vezes eu pergunto realmente, somente quando é paciente que eu atendo quinzenal. Como que ele está nessa semana? Como que foi? Ah, Lígia, foi tudo em ordem, mas só tal coisa. Objetivo. Tem mães que não. Tem mães que falam assim, Lígia, converse com ele, por favor, que ele não sai do celular. Converse com ele, por favor, porque ele não escova os dentes. Converse com ele, por favor, que ele não está fazendo a lição. Sério, né? Eu conversar com ele, isso é comportamental. Aí entra a psicoeducação, que é a minha parte de orientar. Quem deu o celular foi você, pai e mãe. Né? Não está escovando o dente, por quê? Porque você não está tendo autonomia. Então não sou eu. Mas é claro que eu ajudo. Eu levo isso para a sessão. Por que você não quer escovar os dentes? Vou conversando. Mas não é meu papel. O meu papel é ajudar essa criança a lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, essa transferência de maternidade, paternidade, ela é muito forte, né? E eu fico imaginando, né, a gente que trabalha com memórias também no ambiente fotográfico, né? Então, ou seja, né, aquilo que você viveu, experimentou dentro de um evento que é a formatura, né, vai te trazer a memória, as fotografias daquilo que você vivenciou. Sim. Então, estou imaginando aqui quão problemático é quando a gente transfere essa responsabilidade para outra. Qual é a memória que esse filho vai ter? Né? Deu enquanto pai, da mãe enquanto mãe, ou de alguém que recebeu essa terceirização e fez com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, né? Que era um privilégio meu, eu estou transferindo. Sim. Ser pai e mãe não é fácil. Não. É uma tarefa bem difícil, né? Mas somos privilegiados, penso eu, né? Por poder educar os nossos filhos. E para muitos, né, hoje em dia, principalmente nessa fase dos 6 a 7 anos, de 1 a 7 anos, na primeira infância, quantos pais não venceram muitos desafios para terem seus filhos, né? E é uma pena que nos dias de hoje, né, isso está muito comum, essa transferência de responsabilidade, né? Transfiro para a escola, Exato. Transfiro para a comunidade religiosa, transfiro para os avós, transfiro para outra e porque minha vida também está maluca, né? Então eu imagino também que a cabeça desse pai não é fácil, né? Então tem que trabalhar, tem que provisionar, tem que dar educação boa para o filho, enfim, não é uma tarefa fácil não. Mas que nós consigamos criar boas Sim. memórias aí. O Eric, mas falando dos pais, eu sempre sugiro para a mãe, assim, agora é a hora de você fazer. A mãe, ó, pode. E é outra coisa que é um perigo na terapia, quando a gente atende adolescente. Então, adolescente, o pior inimigo dele, quem que é? Pai e a mãe, né? Porque põe limite, tem que pôr mesmo. E aí acontece o quê? Eu vou trabalhando com essa criança, a importância dela entender por que o pai tá fazendo isso, por que a mãe tá fazendo isso. Ok. Só que essa adolescente ou esse adolescente, ele começa a crescer, a amadurecer. Então, ele começa a verbalizar o que ele está sentindo para os pais. Aí tem mãe, vem com tudo com a gente, dizendo que depois que foi para terapia, piorou. Aí eu pergunto, piorou por quê? Porque a criança começa a verbalizar. Se era um adolescente ou criança também, né? Mais quietinho, que tudo vai aguentando calado, eu vou ensinando o quê? Fala. Tá incomodando? Fala. Aí esse adolescente começa a falar. Aí os pais, mal criados. E o adolescente fala pra gente, Lígia, a minha mãe não quer mais que eu venha. Por quê? Porque ela falou que depois que eu vim pra cá, você mudou a minha cabeça. E é perigoso isso pra gente como profissional. Porque se ela lança isso, por exemplo, na rede social, imagina que difícil vai ser pra gente. Então eu chamo os pais, não é bem assim. Não, vou explicando. E às vezes acontece do adolescente ter interpretado diferente. Então já que tem que falar, então eu vou falar tudo mesmo. Aí fica mal criado mesmo. Então aí eu entro na sessão novamente e falo, você tá vendo que você falhou? O que eu te falei?
Para você verbalizar. O que é verbalizar? Falar o que você sente, não ser mal criado. Entendeu? Então, mas para isso tem que ter maturidade dos pais e maturidade minha também. Porque se a gente leva pro pessoal, quer saber? Então não preciso vir mais pra sessão, vamos romper o nosso contrato aqui também, né? Mas não, a gente conversa. Mas infelizmente tem pais que... E outra coisa. Depois que ela foi pra terapia, não vi mudanças. Aí o adolescente vai... Lígia, mas eu vi mudança em mim. Eu agora falo, eu agora não fico só chorando. Não vi mudança. Aí, o que eu entendo? Que esse pai, essa mãe não está preparado para a evolução dessa criança e desse adolescente. Quer sim que a criança muda para o benefício deles, do jeito deles. E eu também trabalho, pais, especialmente mãe, né? O acolhimento com elas. Porque não é fácil, a gente pode só julgá-la também, né? Tem que acolher. Onde você está falhando? Você percebe? Não. E tem mães que aceitam, viu? Fala, olha, depois que eu vim aqui, eu entendi onde eu estava falhando com meu filho. Tem mães que não. Por quê? Porque terceirizou para mim. Não tem a parceria, então tem que ter esse link com a família. Entendeu? Quando você fala adolescência, qual que é a faixa etária de idade aí da... Adolescência, hoje, eu trabalho... A pré-adolescência, 11, mas eles estão avançados, viu? 12, eu vou aí até uns 17. Uau! Então você pega, Trabalho por exemplo, pensando no nosso público, né? Então você pega desde o 5º ano, que é uma transição Sim. do que era lúdico, do que era muito gostoso, do que era muito bacana. Então esse pré-adolescente faz essa transição e vai para uma questão agora, tipo, um ensino mais técnico, né? Ou seja, não, você precisa aprender português corretamente, você precisa aprender inglês, etc e tal. Né? Então a cobrança já muda aí, né? Nessa transição. E a gente pega a galera do 9º ano, 14, 15 anos, e alcança até aí o jovem, talvez, o ensino médio, que está nessa transição de 17 para 18 anos. Então, são essas características de evolução que a pré-adolescente para adolescente têm e que a família precisa se encontrar e se ajudar aí nesse processo como um todo. Né? Exatamente. Como é que tá, por exemplo, a gente percebe muito, parece até que é um jargão nosso, né? Essa criança é muito... Esse adolescente é muito ansioso. Tem TDAH, né? Longe aqui de falar de patologia, porque é algo que realmente... É o que a gente realmente ouve, né? Envolve muito dos pais, inclusive, quando a gente vai fazer. Não, vamos fazer a foto. Meu filho, toma cuidado aqui, porque meu filho ele é disperso, meu filho sei o quê. E às vezes, né? Talvez por questão cultural, né? E a gente fala assim, poxa, parece que às vezes é como um amuleto, né? Mais fácil dizer que é ansioso, mais fácil dizer que tem TDAH, porque meio que uma defesa minha, né? Não vou tratar, não vou, porque eu tenho N atividades para fazer, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto aluno também, enquanto adolescente, pré-adolescente, e aí eu meio que já uso isso como muleta, né? Então eu percebo muito isso nessa fase que a gente encontra das minhas crianças, né? Dos 5º ano, principalmente. O pai já vem com essa informação pra gente. Presta atenção nele que ele é assim, né? Nosso pai, mas, né? Deixa ele vivenciar conosco, Exato, né? Vamos ver se... Enfim, né? Já vem com algumas chancelas, assim, né? Ele é assim porque é assado, né? Então, de fato, isso acontece. Como é que os profissionais da educação, os pais podem tratar, né, essa faixa etária aí de pré-adolescência para adolescência, que é uma cabeça que a gente encontra aí realmente evolutiva, né? Curiosa, indagadora, né? Quer saber tudo que faz, os porquês todos aí. E para nós, enquanto profissionais aí da área da formatura, né? Como é que a gente, né, se porta frente a essas cabeças, né, pensantes dessa moçada toda aí? Eric, é o seguinte, hoje nem tudo é ansiedade, nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo. Mas hoje a gente tem mais estudos aprofundados nesses transtornos. Muitos profissionais, principalmente na rede social, você pode ver vários profissionais falando muito com propriedade sobre o assunto. Então não é que hoje todas as crianças têm TDAH, é que hoje existe mais substâncias para a gente chegar no diagnóstico, tá? Mas antes de falar que o filho tem qualquer um desses transtornos, tem que passar com um profissional,
tem que pegar informações com os professores, como quem em sala de aula. Aí encaminha, por exemplo, para um neuropsicólogo para fazer os testes cognitivos. O que é cognitivos? São os testes que trabalham a parte cerebral. Atenção, concentração, inteligência e também os testes psicológicos, depressão, ansiedade. Esse profissional, então, vai fazer ali um laudo com bastante informações e se ele identificar ali um possível transtorno, então ele encaminha para um neurologista. O neurologista, então, vai conversar com essa criança e ele vai decidir se é melhor entrar com medicação ou não. Ok. Essas crianças hoje, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eles estão acelerados. Mas quem não está? Entendeu? Da pandemia para cá. Na volta ao presencial, na volta às aulas, as crianças ficaram muito agitadas. Então, por exemplo, uma criança que entrou na pandemia com 11 anos, ela volta então para a escola com 13. Quem entrou na pandemia com 13, ela volta para a escola com 15. E assim vai. Quem entrou com 10, que é criança ainda, volta com 12 na adolescência. Quem são eles? Ficaram perdidos. 2 anos online. A maioria deles não ligava as câmeras, fechada. Nesses 2 anos, houve mudança no corpo. Principalmente meninos, né? A voz, barba, não tinha. Aí volta pra escola com barba, rosto cheio de espinha. Quem é você? E ainda bem que eles ainda se escondiam um pouco atrás da máscara, porque voltou com máscara, né? Verdade. E a menina, corpinho de criança, volta com o corpo transformado. Né? E aí vem o conflito. Quem sou eu nessa realidade? Alguns adolescentes falam assim, a impressão que eu tenho, parece que eu dormi e acordei com 15. É triste ouvir isso. Caramba. Então a gente precisa entender, não é simplesmente voltou. Para as crianças que voltaram nesse presencial, eu falo que foi uma das melhores coisas. Porque a melhor terapia da criança é outra criança. Interagir com o outro, ou brincar. O brincar por si só já é uma terapia. Então foi a alegria deles. Eu não ouvi queixas de mães, mas das crianças nesse sentido. Eu ouvi queixas, sim, de aprendizado. Então, uma criança que ficou 6 anos, por exemplo, na escola do estado e da prefeitura. 6 anos seria o pré, vamos por assim. Volta 7 anos. Ou melhor, 8 anos. Isso. Ela teve a alfabetização online. Não foi boa. Então, eles voltam sem saber nem malemar o nome, porque às vezes a mãe treinou em casa o nome. E já teve aí a pesquisa, no começo do ano, como que aumentou a questão de crianças que já está no 2º ano, no 3º ano, que não sabe ler. E aí, nós adultos, do lado de fora, nossa, essa menina tá no 3º, não sabe ler? Aí, pandemia. Ai, tá com 8 anos, já era para saber ler. Ai, pandemia, não teve alfabetização. Então, as escolas, professores principalmente, precisa ter um olhar mais cuidadoso com essa criança, de entender se é uma dificuldade de aprendizado, se é uma hiperatividade, realmente, ele não está conseguindo, se é um déficit de atenção. E, de repente, é só alfabetização, não foi alfabetizado. Então, tudo bem. Então, a gente precisa entender isso. Então, as crianças elas estão aceleradas também, adolescentes, porque elas têm cobrança da escola. E eu falo mais de particular. As particulares estão pegando o pé mesmo, mandando lição de casa e vamos que vamos. As apostilas gigantes. Exatamente. E eu vou falar bem aqui para vocês, como psicóloga, não concordo com o excesso de lição de casa. Pronto, falei, vai dar polêmica. Não concordo. Porque aprendizado é na sala de aula. Lição de casa, não deu tempo de terminar, né? Pode mandar lição de casa. Mas 10 folhas, 20 folhas... Uma máquina, né? Hoje as mães, eu vou falar a maioria, trabalham fora. Chega em casa muitas vezes, 7, 8, vai fazer janta ainda, vai limpar a casa. O problema é dela. Não mandei por filho no mundo. Então tem que ter uma empatia de todos os lados. E aí tem escolas que mandam um monte de lição de casa no final de semana, Eric. Sim. Criança quer brincar. Criança não entende que sábado
Ufa, tô de folga. Como de folga, Eric? Uma lista Tem trabalhos gigantes para fazer, sabe? Os trabalhos que levam às vezes o sábado todo. Isso causa o quê? Transtornos mentais. Ansiedade, depressão, irritação. A criança começa a ter raiva da escola. Ao invés de ver a escola como algo prazeroso, ai, escola, ai, que saco. Só gosto de ir lá por causa da educação física. Só gosto de ir lá porque tem artes. Olha eu gosto de pintar. Então, assim, pare com isso, gente. Excesso de lição não vai aprender. Às vezes os pais nem lembram mais. Absolutamente. Então, isso vai deixando o quê? A criança acelerada. Aí chega em você, Eric, fulano é acelerado. Mas não é. Talvez ele é lá com os pais. Porque geram um conflito com... Faz essa lição, presta atenção. E é um conflito. Então, pare com esse excesso de lição, gente. O Lucas, esse ano, ele está com uma professora que ela já falou. Vou batalhar aqui com vocês em sala de aula. Ele fala que a mão fica até assim, ó, latejando. Mas ela não tá mandando lição de casa. Já consigo Talvez manda uma coisinha ou outra que ele mesmo já consegue fazer. Mas já teve situações de eu chegar em casa, às vezes 10 da noite, cansadíssima, porque ficou o dia inteiro no atendimento, e aí fazer lição. E onde fica, nem que seja os 15 minutos de qualidade com ele, não vou ter, porque eu tenho que fazer essa lição. Técnica com entendeu? Então eles ficam acelerados. E muitas vezes as crianças, elas são aceleradas, os adolescentes, com os pais. Com os outros, um lorde. E aí você pensa, gente, aí você vai lá, mas eu tô educada essa criança, é com o pai. Então eu sugiro os pais nunca falarem, Eric, fulano é assim, não fala, deixa você resolver. Se você vê que tá muito inquieto, aí sim, você chama os pais. Fulano, então, realmente ele é mais agitado, tal, ele é diferente. Porque a hora que já chega em você e fala, ele é assim cansado, já tá pondo rótulo, né? Rótulo na criança. Exato. Então nem tudo é TDAH. Tem uma profissional que ela trabalha o seguinte, criança em movimento. Ela diz o seguinte, a teoria dela, que a criança em movimento é a criança saudável. A criança muito quietinha, você fica atento. Tem coisa aí. Então a criança que quer olhar, bateria. Lógico, uma criança que agora, nesse estúdio, vai direto na bateria, vai direto no microfone. Meio carteira teimosa. Não é carteira teimosa. É novidades. Claro que o pai tem que sempre... Tolir alguns exageros. Mas não é que ele tem TDAH. Agora, a criança que chega num estúdio desse maravilhoso, cheio de novidades, fica assim, ó. Imagina. Não tá prestando atenção nos detalhes. Ou ela tá tão reprimida que é melhor ficar quieta, chegar em casa, eu apanho. Então, a criança está, sim, acelerada, tá? Está, adolescente também. Mas a família está assim também. E aí explica, então, por exemplo, a gente vê que os alunos pré-provas ficam... Porque talvez seja isso, né? É um volume de informação muito grande. Muito levo grande. para casa mais volume de informação. Não Evidentemente, muitos não dão conta, né? Pouquíssimos talvez não vão dar conta. E aí tem uma prova para dizer o seguinte, olha, tudo isso que eu passei, você deve saber que agora eu vou tirar a prova para saber se você sabe. E aí talvez essa ansiedade, então, que muitos desses alunos têm, pré-prova, é por conta disso também, desse movimento acelerado que a gente está vivendo. E a ansiedade, deixando bem claro que a gente precisa entender muito sobre isso. A ansiedade, ela é uma emoção, tá? Que se transforma então em um sintoma. Então a ansiedade é um sintoma. Que sintomas? O que a criança e o adolescente sente? Coração dispara, ele sente coração, meu coração vai passar pela boca. Tremor, a mão soa, né? É um medo muito grande. Muito bem. É um medo muito grande. O medo, então, vem de um pensamento. Não vou dar conta. Não vou conseguir. Não sou capaz. Sou burro. É sempre assim. A prova é difícil. Nem fez a prova ainda. A prova vai ser difícil. Não vou conseguir. Minha mãe vai ficar brava. Pensamentos. Geram o quê? Sentimentos. Angústia. Tristeza. E aí transforma, então, na ansiedade. Uau. Então, a ansiedade, ela não vem do nada. A ansiedade, ela vem por conta de um pensamento que gera outro pensamento, que a gente chama então de pensamentos acelerados. Foi, então, gerou um sentimento. Não soube lidar com esses sentimentos. Ansiedade. Então, a ansiedade é sintoma de medo. Medo real e medo não real. O que é medo real? Diante de uma situação que eu vivi, de um assalto, de um acidente, gerou medo.
Então é real, eu estou com medo por conta do que aconteceu. Irreal, a mente cria. E às vezes 90% dos seus medos é tudo criação da sua mente. Por isso que quando a criança está com muita ansiedade, com frequências, adolescente também, procure ajuda. Porque é no consultório de terapia que a criança vai identificar, fiquei assim por causa disso. Quando eu vejo que a criança ou adolescente não consegue mais lidar com a ansiedade, aí sim é um encaminhamento para o médico para entrar com a medicação para trabalhar a química cerebral. Mas muitos pais são resistentes. Não, que remédio nada. Você não tá louco. Às vezes precisa. E hoje existem medicações que não vai gerar dependência. É um tratamento aí 6 meses a 1 ano. Mas às vezes na terapia, só dele falar, pôr pra fora, técnica de relaxamento vai ajudar. Entendeu? Então terapia não é pra quem é doido, tá doente. Não, é pra todos nós, né? Que bom, que bom. Porque às vezes é essa cultura que a gente tem medo de que é coisa pra maluco. Não, todos é pra não ficar maluco. A terapia, na verdade, ela é um autoconhecimento, né? Mas não esse autoconhecimento superficial. É você realmente se olhar e entender. Então, por exemplo, alguém chega com uma crise de ansiedade. Eu pergunto, já aconteceu outras vezes? Já. Em que momento? Ela fala. Aí ela mesma se ouve e fala, nossa, eu não tinha prestado atenção. Porque eu só tenho ansiedade quando acontece tal coisa. Dispara. E a criança não. A criança é a cobrança que vem dos pais, né? Você tem que conseguir sim. O que eu tenho atendido de adolescentes, tá? De ansiedade é mais ali pro 3º ano. Uau, do médio? Caramba. 3º ano. Porque imagina, né? A gente ouve algumas coisas, evidentemente, muito superficiais, né? E até por consumo de informação, imagino que aos 17 anos tem que tomar uma decisão profissional. Exato. Pro resto da sua vida, né? E aí você pensa, ok, e o que eu recebi de informação para tomar essa decisão? Né? Então, realmente é uma tarefa difícil. E no 3º ano a gente vê realmente assim, umas coisas bem... O 3º ano, o que eu vejo é que aguentou o 1º ano. Engoliu lá, vamos relevar. 2º ano, no 3º, história. Por quê? O que eu vou fazer? Tá em dúvida se vai ser médico, vai ser psicólogo. Então tem adolescentes que eu chamo os pais também e falo, dá um tempo para ele. Não precisa fazer faculdade já o ano que vem. Calma. Não, porque ele vai perder 1 ano, não vai perder. Nesse 1 ano, põe no cursinho, né? Põe numa aula particular. Mas calma. Agora não, tem adolescente, já chega lá, decide, não, Lígia, vou fazer tal coisa. Mas tem medo de não passar no vestibular, aquela coisa toda, né? Trabalho, o que eu vou trabalhar? Ah, Lígia, eu vou arrumar serviço, ninguém me dá oportunidade, porque eu tenho tudo isso. Vai gerando medo mesmo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso. Opa, meu filho tá mais agitado, ele não era assim? Outra coisa que tem potencializado muito a ansiedade, a rede social. Jogos. Por quê? Porque a gente fica muito tempo ali, né? Demais. Se eu falar pra você, todos os vídeos que você viu agora, me fala um deles. Você não vai conseguir. Porque não memorizou. É um vício, igual de droga. Dopamina total, né? Total. Excesso de dopamina. Mas é momentâneo. A alegria é momentânea. Então gera. E no adolescente tem potencializado também uma depressão com a rede social. Por quê? Comparação. O corpo do fulano tá melhor. Ele tá melhor do que eu. Mas existe a depressão sorridente, né? A pessoa posta a foto bonita, maquiada. Depois tira toda a maquiagem e volta pro quarto chorar. Então, temos que ter a inteligência da rede social. Mas, Lígia, que inteligência a criança e o adolescente? Segundo a neurociência, Eric, a parte ali do cérebro, né, que é a parte que trabalha as emoções, controle das emoções, decisões, ela vai estruturar de 20 anos a 25 anos. Caramba. E aí eu tô vendo adolescentes com 20, adolescente jovem já, né? Querendo casar. 20 anos. Não está estruturado ainda o cérebro dele. Não é hora de casar. Porque a hora que chega nos 25 anos, nossa, o que eu fiz? Um exemplo. Não vou dizer que são todos os casais, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Cirurgias. Não, eu vou fazer cirurgia agora com 20 anos. Aí chega nos 25, ai, me arrependi. Era bem isso. Tatuagem.
Aí chega nos 25, 26, nossa, que tatuagem horrorosa. Mas fez quando tinha 15, 16 anos. Por quê? Porque não está estruturado o cérebro. Então a gente tem que entender tudo isso dos nossos filhos. Uau. E se os pais, voltando para o TDAH, se os pais percebem que a criança não está conseguindo uma disciplina, opa, tem que levar no profissional especialista em TDAH, porque ele tem toda uma dinâmica para reabilitar o cérebro dele com isso. Porque a criança com TDAH e déficit de atenção e muitos adultos, então, por exemplo, eu pego seu celular aqui agora. Você viu que eu peguei, você me emprestou. Aí eu vou tomar café. Aí eu vou conversar com outra pessoa, deixou o celular no café. Esqueci. Aí você pergunta, ali, não, eu não peguei. Esqueceu. Verdade. Isso acontece com gente adulta também? Total. Ah, não, só pra saber mesmo assim. E muitos adultos agora a gente consegue diagnosticar como déficit de atenção, hiperatividade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo ser preguiçoso, ser esquecido. Tem todo aí um diagnóstico pra gente trabalhar. Então tem como melhorar isso. Tem como melhorar. Que bom saber, doutor. É porque tem uma galera fora atrás das câmeras aqui, entendeu? Que, pô, fantástico, foi muito esclarecedor. E a ansiedade também faz, viu? O esquecimento, mente acelerada. Pode ser isso também. Então tem que cuidar. Legal. Bacana. Doutora, a gente tem uma galera também que a gente atende no sentido de formatura, né? Que eu acho incrível, que são a galera dos cursos técnicos, né? Que está nessa transição, né? Do médio para o superior e está lá fazendo o curso técnico, talvez para se entender se é essa área mesmo que ele quer vivenciar enquanto profissional ou se ele quer, talvez, aí migrar para outro momento, né? E só que são pessoas mais velhas, já com as suas responsabilidades, muitas mães solos, né? E eu olho para essas mães e eu fico admirado com a força que essas mulheres têm. De cuidar da sua casa, do seu filho, da sua filha, de cuidar muitas vezes da mãe, né? Que está auxiliando nesse processo de educação do filho, de auxílio, e está buscando uma qualificação, uma vida melhor para os seus, para a sua família. E muitas vezes aí ela entende e absorve a mãe como sua família também, né? Mas eu fico imaginando, Jesus amado, como é que a cabeça dessas meninas, especialmente, dos rapazes também, muitos vêm de outros estados, inclusive, né? Para fazer curso aqui no estado de São Paulo, sozinhos muitas vezes, né? E estão aí nessa batalha, né? E aí você olha pro rostinho deles, né? Ontem à noite eu estava num cliente e a gente fazendo reunião e você olha pro rostinho deles assim, realmente está bem cansado. E a gente, né? Da humildade que nós temos, cara, aguenta mais um pouquinho, vai valer a pena. Esse esforço vai valer a pena, né? Então, isso aí, doutora, desse uma palavra, essa galera toda aí, que vocês fazem um trabalho que é incrível, a gente admira muito aí essa moçada dos cursos técnicos que são guerreiras aí, sem sombra de dúvidas, né? O curso técnico já é uma preparação para uma profissão, né? Então, gera mais cobranças ainda. Eu tenho que ser responsável mesmo. Então, essa cobrança em excesso gera, então, a ansiedade. Então, se está cansado, se for físico, Eric, uma boa noite de sono mesmo, aquele sono, só deita e dorme. Ela vai levantar descansada. Se for um transtorno mental já, se for um esgotamento mental, vamos por assim, a pessoa deita, ela levanta cansada. Então, já é um sinal. Não está tendo um bom sono. E a gente precisa dormir. Se a gente dorme 5 horas, muito bem dormido, acorda descansado. Tem gente que dorme 10 e acorda muito cansado. Então, tomar cuidado com isso. O que está faltando ali? Alimentação. Muitas vezes não é. Então, nem tudo é saúde mental. Mas as nossas rotinas não muito bem trabalhadas, gera então um problema de saúde mental. Por exemplo, falta de exercício físico. Já comprovado mesmo. Temos que fazer. Porque o exercício físico, ele vai liberar para o teu corpo os neurotransmissores, dopamina. Alô, Clodô, alô, Isa, tamo junto. Tem que ter. Água. Na correria, muito não tô tomando água. Adolescente come muito porcariada. Precisa comer fruta. Uma comida mais saudável. Tudo isso vai ajudar, então, a ter uma vida melhor. Então, a gente é corpo, mas é mental também. Mas nem tudo é mental. Então, não adianta a pessoa chegar lá no consultório, trabalhar a ansiedade. Fui na psicóloga, não resolveu nada. Mas continua tomando excesso de café, que potencializa a ansiedade. Excesso de termogênico.
dorme tarde, fica jogando até meia-noite para acordar às 6. Então, a mente está acelerada. Então, cuidado, porque você está colocando para dentro rotinas, disciplinas, que na verdade não é disciplina nada. São rotinas que vai prejudicar o seu corpo. Não dorme direito, não cuida de si, não cuida da higiene, mas a ansiedade está lá em cima. Aí, ó, remédio, não vai resolver. Porque a gente tem que também trabalhar as nossas rotinas. Então tem que olhar para dentro de si. Dentro de si. Por exemplo, vai tomar um café, mãe e filho, a mãe tá no celular, o filho tá no celular, e o café tá aqui. O cérebro não consegue absorver que aquele momento ele está tomando café. Então tem que desligar. Tem que pôr na bolsa um pouco. Então eles estão cansados, sim. Porque eles querem vencer. Então a dica que eu dou pra você é o seguinte: vencer você vai, você já é vencedor. E você, mãe solo, parabéns, porque não é fácil ser mãe solo. Mas precisa parar um pouco para cuidar de si. Essa mãe precisa cuidar de si. Precisa planejar, por mais difícil que esteja o financeiro, planejar um passeio que seja. Para um clube, uma praia. Ah, mas não tem dinheiro. Planejar. E eu ouço muitas mães falarem, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí você vai fazendo a conta com ela gastou coisas de lanche no mês, R$600. R$600 ela conseguiria ir pra praia com o filho. Então precisa disso também. Porque a vida não é só feita de trabalho, né, Eric? Exatamente. Tem que ter lazer. Chegamos no ensino superior. Agora esse cara, essa menina, esse homem, essa mulher, precisa resolver a vida dele profissional, né? Imagino que como diz o nosso amigo Caio lá do escritório, diz o seguinte: daqui para frente é só para trás. Né? Então chega no ensino superior, não tem mais volta, verdade. A cobrança aumenta, e agora numa esfera aí superior também, né? A mente desse aluno, dessa aluna, como é que ele se prepara para vencer aí? Em média são 4 anos, né? Hoje algumas faculdades um tempo menor, outras um tempo maior, e alguns alunos aí quase jubilam aí, né? Tivemos na Unicamp na última sexta-feira, e aí alguns alunos quase jubilaram, mas estavam lá e fizeram, né, a sua colação de grau. Como é que é a mente desse aluno, como é que ele tem que se preparar para vencer aí esses 3, 4 anos e alguns aí mais anos aí, né, para conseguir conquistar o seu ensino superior? O ensino superior, eu vejo que é um choque de realidade. Totalmente diferente daquilo que ele teve desde lá do pré, né, por assim, até o ensino médio. Por quê? Porque no ensino superior não vai encontrar só a galera da idade deles. O superior tem várias idades, né? O superior, você vai chegar lá, vai ter uma mulher de 30, um homem de 40. E esse jovem, ele se sente um pouco deslocado. A princípio, tá? Por isso tem que trabalhar, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo pertencente. Então ele tem que se olhar. Não está se sentindo pertencente mesmo? Ou a tua insegurança está fazendo isso? Né? É esse curso mesmo que você quer? Ou alguém que falou que vai dar dinheiro para você? Então, é no primeiro ano que ele tem que ter uma estrutura emocional, tem que trabalhar isso, até para a escolha. Então, muitos no primeiro ano desistem do primeiro ano e migram para outro curso. E tá tudo bem, porque ele está se conhecendo, mas tem a cobrança. Ah, eu não acredito, porque desde o primeiro ano do ensino médio eu falei que eu ia ser tal coisa, agora eu já mudei. Cobrança. E aí vem os pais. Você é inseguro mesmo, você não sabe o que quer. Então, ao invés do pai falar, você é inseguro, não sabe o que quer, vamos juntos definir. E tem outra coisa. Às vezes a pessoa escolhe, por exemplo, vou ser músico. Pelo amor de Deus, músico não é profissão. Desmotiva aquele jovem. Como não é profissão? É profissão. Ah, mas não dá dinheiro, gente. Quem vai fazer dar dinheiro é o próprio profissional. E numa dessas ele pode ser músico e fazer um paralelo com outro curso? Pode. Mas tem um choque de realidade também. Em que sentido? Aí entra aquilo que eu falei no início. Não concordo de excesso de lição de casa. Faculdade não tem dessa. Eu concordando ou não concordando, faculdade tem, porque são várias matérias e dá-lhe trabalho. Por que eles fazem esse excesso? Que eu também vejo que não concordo também. Mas para a grade deles lá tem que cumprir, né? E fazendo trabalho é uma maneira de trabalhar em grupo, apresentar lá na frente, você vai se preparar para o mercado de trabalho. Então a faculdade, ela é sim uma preparação para o mercado de trabalho. Muitos se formam, não lembra nada que aprendeu na faculdade. Eu mesmo lembro, Érica, que eu aprendi no primeiro ano. Mas eu entendo que faz parte da grade deles, que eu tenho que passar por todas as etapas para ter o meu diploma, ok.
E isso é o quê? Para a vida. A gente tem que passar por um processo para chegar no nosso propósito. Então, a faculdade vai preparando. Gera ansiedade? Gera, principalmente no último ano, que é o tal do TCC, né? Uau! Uau! Como eu sofri, como eu entrei em um quadro de ansiedade, achei que não fosse conseguir. Por quê? Porque o TCC vai e volta, né? Vai pro professor, não, tá errado aquele X. Aí a pessoa já tem autoestima baixa, tem que trabalhar. Já tem o grau de ansiedade, ela entende o quê? Sou burra mesmo. Olha o que o professor fez. Não é, gente. O professor só quer corrigir. Claro que tem aqueles que exageram na correção. Não precisa. Mas eu tenho alunos que falam assim, nossa, eu peguei uma professora, ela é muito gentil, ela mostra caminho, sabe? Ajuda. Outros, as 10 folhas que eu entreguei para corrigir, todas estão erradas. Poxa, todas erradas. Então, eles têm que trabalhar com isso, sob pressão. Por quê? Empresa tem pressão. Empresa, você não vai encontrar aquele chefe, uau, maravilhoso. Nem sempre. Resultado. E você tem que trabalhar isso. Porque senão você não vai conseguir vencer na vida. Então, o ensino superior é uma outra realidade. É muito interessante, né? Fecha um ciclo rápido e já entra outro. Que mundo é esse? E é um mundo onde muitos se perdem ali. É tudo novidade, já é maior, né? Tem 18, 19, 20 anos. Ah, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu tô livre. E aí no foco nos estudos, é só barzinhos, só bagunça, né? Ah, tô na faculdade. Não aprende. Então tem que ter o equilíbrio. Mas aí, eu te falo, entra com 19, 20 anos. O cérebro ainda está em construção. Para ser estruturado. Então, e quem que vê tudo isso? Os pais. Então, os pais têm que serem mais acolhedores. Mostrar, você está percebendo que você está fazendo isso? Você percebe? Legal. Mas supera. Dá para Possível vencer. E aí, termina a faculdade. O que eu faço com isso agora? Tem gente que já faz estágio, a hora que faz a faculdade é promovido. Outros não. E aí, começa o processo. Currículos, entrevistas e tudo mais. Muito bem. Doutora, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo seu tempo, dividir conosco suas experiências. E quem quer te encontrar, doutora Lídia, vocês viram que a lição que fica aqui para mim, né, acredito para vocês também que estão assistindo, é família. Sim. Suas diversas configurações, né? É a base, a gente tem que estar perto, da melhor maneira possível, de orientar, de estar junto. Né? A doutora Lídia trabalha com a família. Trabalho com a família. Muito bem. E como é que esses alunos da EFC Eventos aí conseguem encontrar a doutora Lídia para bater um papo, para se entender nesse universo? Qual o caminho? É pelo Instagram, pelo telefone, é no seu consultório? A gente vai deixar aqui embaixo também para vocês. É algum lugar desse vídeo, na verdade, não sei onde exatamente, mas os dados da doutora Lídia também, para que você possa entrar em contato. Sim. Lembrando sempre, né? E o Caio sempre pede para eu lembrar que quem é cliente EFC, lá no nosso clube de vantagens, tem uma condição especial com a doutora Lídia também, assim como os nossos parceiros. Então, em algum lugar desse vídeo aqui, você vai ver os dados da doutora Lídia lá, vai poder entrar em contato com ela. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar, e se esse vídeo fez sentido para você, para mim fez muito sentido, eu tenho certeza que nós vamos compartilhar com algumas pessoas que precisam ouvir isso que a doutora Lídia trouxe para nós. E quando você curte, você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e vai entregar para mais gente, né, mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, né, que a gente consiga, com essas dicas, esses toques, né, eu já aprendi muito aqui, me vi em muitas dessas situações que a doutora Lídia colocou, né, e óbvio, já vou também colocar em prática, porque isso acho que é o mais importante, né, a gente aprender e colocar em prática. Fechado? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de entrar lá no nosso Instagram também, @EFCEventos, tá? Também começa a seguir a gente lá, se inscreve no canal do YouTube e vamos junto desenvolver todo esse potencial humano que nós temos, fazer um mundo melhor. É possível sim, a doutora Lídia está aqui para nos ajudar e vem com a gente, tudo certinho, bonitinho. O Caio tá falando alguma coisa ali para nós. Pode falar, Caio, o pessoal deixa aqui, não tem problema não. A doutora Lídia se despedir do pessoal. Doutora Lídia, por favor. Eric, agradeço o convite. Eu fico muito feliz de estar abrindo esse espaço para a gente falar da saúde mental. Precisamos falar saúde mental de janeiro a janeiro. Né? Então, se algum ponto aí que eu falei, você se identificou sendo pais, procure ajuda.
tá? Procure ajuda, porque é muito importante. Quanto mais você se conhecer, mais você sabe lidar com as dificuldades da vida. Muito bom. Doutora Lígia, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu agradeço. Esse bate-papo. Aí. Aí. Valeu.